Marco Delacroix empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor brilhante da Pinnacle Tech, as luzes fluorescentes projetando sombras duras em seu rosto marcado pelo tempo. Aos 42 anos, ele se movia com a deliberação cautelosa de alguém que aprendeu a se tornar invisível. Sua estrutura esguia, mal chegando a 1,70 m, estava escondida sob um macacão de zelador grande demais, que pendia frouxo em seus ombros. Óculos de aro de arame repousavam em seu nariz, e seu cabelo grisalho estava sempre cuidadosamente penteado, mas nunca estiloso. Para todos na movimentada empresa de software, Marco era apenas mais uma parte do cenário. Alguém para ignorar, desconsiderar ou, pior, maltratar. O que eles não sabiam era que Marco Delacroix havia passado 15 anos como um fuzileiro naval de elite, completando 3 missões no Afeganistão e 2 no Iraque. Sua aparência modesta mascarava um homem que podia matar com as próprias mãos de 12 maneiras diferentes, que havia ganho a estrela de bronze e o coração púrpura, e que havia treinado alguns dos soldados mais elitizados do mundo. Mas aqueles dias estavam enterrados profundamente, trancados após uma bomba na beira da estrada ter levado toda a sua unidade. Todos, exceto ele. Agora ele limpava pisos e esvaziava latas de lixo, buscando paz na rotina mundana. Era terapêutico, de certa forma. Ninguém esperava nada do zelador quieto com o leve sotaque haitiano. Ninguém olhava 2 vezes para ele. Na maioria dos dias, era exatamente assim que Marco preferia. Mas nem todos estavam contentes em deixá-lo desaparecer no fundo. "E aí, negão?" A voz cortou o ar calmo da manhã como uma faca. Marco ergueu os olhos do chão que estava limpando na sala de conferências executiva para ver Jorginho, o playboyzinho da empresa, descendo o corredor, cercado por sua comitiva habitual. Jorginho era o chefe de vendas da empresa, um garoto de ouro na casa dos 30 anos, com cabelo loiro perfeitamente penteado, ternos caros e um ego que preenchia todos os cômodos em que entrava. Atrás dele caminhava seu braço direito, Serginho Kowalski, um ex-jogador de futebol americano universitário de pescoço grosso, que agora passava o tempo puxando o saco de Jorginho e procurando alguém mais fraco para intimidar. A terceira integrante do trio era Patrícia Voss, uma diretora de marketing de língua afiada que parecia ter prazer em derrubar as pessoas com suas palavras. "Eu disse, e aí, negão?" Jorginho repetiu, sua voz mais alta agora, chamando a atenção de vários funcionários que passavam com seus cafés da manhã. "Você é surdo ou só burro?" Marco continuou limpando, seus movimentos constantes e metódicos. Ele tinha ouvido Jorginho da primeira vez. Ele vinha ouvindo o racismo casual e as tentativas de humilhação de Jorginho nos últimos 6 meses, desde que começou a trabalhar na Pinnacle Tech. "Mantenha a calma", ele disse a si mesmo. "Este trabalho é pacífico. Não deixe ele te arrastar para o mundo dele. Ele está te ignorando, cara." Serginho riu, estalando os nós dos dedos. "Talvez ele não entenda português." "Ah, eu acho que ele entende muito bem", Patrícia disse, sua voz gotejando falsa doçura. "Não é, Marco? Ou você prefere seu apelidinho? Jorginho é tão criativo com nomes." Uma pequena multidão estava se reunindo agora, outros funcionários diminuindo o passo para assistir ao show. Marco podia sentir os olhos deles sobre ele. Alguns curiosos, alguns desconfortáveis, mas nenhum disposto a intervir. Eles nunca intervinham. A hierarquia corporativa tinha suas próprias regras, e os zeladores estavam na base. Jorginho se aproximou, perto o suficiente para que Marco pudesse sentir o cheiro de sua colônia cara, misturada com o aroma amargo de café demais. "Estou falando com você, cara de coco." Quando alguém importante está falando com você, você mostra um pouco de respeito. "Respire", Marco disse a si mesmo. "Conte até 10.
Essas pessoas não sabem como é um conflito de verdade. Eles estão jogando enquanto você viu uma guerra de verdade. Ele mergulhou seu esfregão de volta no balde, torcendo-o com cuidado deliberado. Qual é o problema? Não pode se dar ao luxo de sujar seu uniforme conversando conosco? Serginho zombou. Talvez se você trabalhasse mais, pudesse pagar roupas melhores, ou talvez aprender a falar português direito. O corredor ficou silencioso, exceto pelos sussurros suaves dos espectadores. Marco podia sentir o aperto familiar em seu peito. Não medo, mas a raiva cuidadosamente controlada, que ele havia aprendido a enterrar profundamente. Em outra vida, em outro mundo, Jorginho já estaria inconsciente no chão. Mas aquele Marco se foi. Este Marco só queria terminar seu turno e ir para casa, para seu pequeno apartamento, onde ele poderia alimentar seu gato e ler seus livros em paz. Com licença, Marco disse baixinho, seu sotaque haitiano mais pronunciado quando ele estava estressado. Eu preciso terminar este piso. O rosto de Jorginho ficou vermelho. Ser dispensado pelo zelador na frente de uma plateia claramente não fazia parte de seu plano. Você precisa aprender algumas maneiras, amigo. Isto é Brasil. Quando brasileiros estão falando com você, você para o que está fazendo e presta atenção. Jorginho, talvez a gente devesse... Começou um dos funcionários observando um jovem programador chamado Mateus, que parecia nitidamente desconfortável. Deveria o quê? Jorginho rosnou, girando em direção a ele. Deveria deixar a faxina pensar que pode nos desrespeitar. É exatamente isso que está errado com este país. Sem respeito pela hierarquia. Marco continuou limpando, mas seu aperto no cabo havia apertado imperceptivelmente. Eles não sabem, ele se lembrou. Eles são civis. Eles não entendem disciplina ou respeito de verdade. Isso não vale a pena. Mas Jorginho não havia terminado. Ei! Ele estendeu a mão e agarrou o ombro de Marco, girando-o bruscamente. Eu disse que estava falando com você. Por apenas um momento, Jorginho sentiu a resistência naquele ombro magro, como agarrar aço sólido. Os olhos de Marco encontraram os dele através dos óculos de aro de arame, e Jorginho vislumbrou algo que o fez recuar instintivamente. Algo frio e perigoso que não tinha nada a ver com limpar pisos ou esvaziar latas de lixo. Mas o momento passou. Marco olhou para baixo, ajustou seus óculos e continuou com seu trabalho. Isso é melhor, Jorginho disse, sua confiança retornando com o riso da plateia. Viu? Ele pode aprender. Talvez haja esperança para você ainda, negão. Enquanto a multidão se dispersava e o grupo de Jorginho seguia em frente, continuando seus comentários alto o suficiente para Marco ouvir, Mateus permaneceu para trás. Sinto muito por isso, ele disse baixinho. Jorginho Ele nem sempre é assim. Marco olhou para ele. Realmente olhou para ele pela primeira vez. Ele era jovem, talvez 25 anos, com cabelo escuro e encaracolado e olhos gentis por trás de seus próprios óculos. Ele estava mentindo sobre Jorginho e ambos sabiam disso, mas ele estava tentando ser decente, o que era mais do que a maioria das pessoas se preocupava. Tudo bem, Marco disse. Obrigado pela preocupação. Não está tudo bem, Mateus respondeu firmemente. Mas ninguém quer criar caso, sabe? Jorginho traz muito dinheiro para a empresa. Marco assentiu. Ele entendia exatamente como essas hierarquias sociais funcionavam. Ele as tinha visto nos militares, em zonas de guerra, em campos de refugiados. O poder protegia o poder, e o resto aprendia a sobreviver da melhor maneira possível. Mas quando Mateus se afastou e Marco voltou a limpar, ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava se construindo. A distância respeitosa que ele havia mantido, a invisibilidade cuidadosa que ele havia cultivado, estava começando a rachar. Nas semanas seguintes, a campanha de Jorginho se intensificou. Começou pequeno, como essas coisas sempre começam.
acidentalmente, esbarrando em Marco no corredor e fazendo-o derramar seus materiais de limpeza, deixando bagunças no banheiro especificamente para Marco limpar. Então, reclamando alto que o zelador estrangeiro não estava fazendo seu trabalho corretamente, fazendo piadas sobre caras de coco e hora da ilha sempre que Marco estava ao alcance da audição. Serginho e Patrícia habilitavam e amplificavam cada incidente. Serginho bloqueava o caminho de Marco em corredores estreitos, forçando-o a passar espremido, enquanto fazia comentários sobre espaço pessoal e conhecer seu lugar. Patrícia agendava emergências falsas, exigindo limpeza imediata em salas de conferências. Então, criticava o trabalho de Marco na frente de clientes importantes. A pior parte não era o assédio em si. Marco havia sobrevivido à tortura, havia sido baleado por pessoas que realmente queriam ele morto. A pior parte era ver pessoas boas olhando para o outro lado. Mateus lhe dava olhares simpáticos, mas nunca mais se manifestou. Outros funcionários rapidamente desviavam o olhar quando Jorginho começava sua rotina. Os seguranças, os recepcionistas, até mesmo alguns dos executivos que testemunharam o comportamento de Jorginho. Todos eles escolheram seu próprio conforto em vez da decência humana básica. É por isso que você deixou os militares. Marco se lembrava durante os dias particularmente ruins. As pessoas são complicadas, a maioria delas não é má, apenas fraca, e você está cansado de lutar. Mas esse raciocínio estava ficando mais difícil de manter. O ponto de ruptura veio em uma manhã de terça-feira, em novembro. Marco chegou ao trabalho para encontrar seu carrinho de limpeza virado no saguão, seus suprimentos espalhados pelo chão de mármore. Parados nas proximidades, fingindo verificar seus telefones enquanto obviamente observavam sua reação, estavam Jorginho, Serginho e Patrícia. "Oh, uau!" Jorginho disse alto, enquanto Marco começava a recolher suas garrafas e escovas espalhadas. "Parece que alguém teve um acidente. Ei, negão, talvez você queira ser mais cuidadoso com a propriedade da empresa." Um grupo de funcionários estava chegando para o turno da manhã, pisando em volta da bagunça, enquanto evitava cuidadosamente o contato visual com Marco. Ele trabalhou metodicamente, restaurando a ordem em seu carrinho, enquanto o grupo de Jorginho fornecia comentários. "Talvez ele precise de óculos", Patrícia sugeriu. "Ah, espere, ele já os tem. Talvez ele precise de melhores." "Talvez ele precise voltar para a autoescola", Serginho acrescentou. "Aprender a operar máquinas pesadas, como um carrinho de esfregão." As mãos de Marco estavam completamente firmes enquanto ele trabalhava, mas algo dentro dele estava mudando. A compartimentalização cuidadosa que ele havia construído, as paredes entre seu passado e presente, estavam desenvolvendo rachaduras. "Lembre-se por que você está aqui", ele disse a si mesmo. "Lembre-se de como a paz se sente." Mas então Jorginho cruzou a linha. "Ei, tive uma ideia", Jorginho anunciou. "Já que você é tão bom em fazer bagunças, negão, talvez você pudesse limpar depois de nós com mais frequência. Na verdade, por que você não começa a vir aos sábados? Fazer algum trabalho extra, não remunerado, é claro, pense nisso como serviço comunitário." O saguão ficou muito silencioso. Até mesmo os funcionários que geralmente ignoravam essas cenas estavam prestando atenção agora. Jorginho estava essencialmente exigindo trabalho gratuito, e todos sabiam disso. Marco se endireitou lentamente, seu esfregão ainda na mão. Quando ele falou, sua voz estava calma e medida. "Eu trabalho minhas horas programadas, senhor." "Jorginho, se a empresa precisar de serviços de limpeza adicionais, isso precisaria ser combinado através do meu supervisor." "Seu supervisor?" Jorginho riu. "Você quer dizer Rodolfo? Ele trabalha para mim, amigo. Tudo neste prédio trabalha para mim, eventualmente, incluindo você." Isso não era verdade.
Jorginho não tinha autoridade sobre a equipe de limpeza, mas a verdade nunca foi seu ponto forte. O que importava era a plateia e a dinâmica de poder que ele estava estabelecendo. Acho que houve um mal-entendido, Marco disse baixinho. Eu vou falar com o senhor, Rodolfo, sobre a programação. Sem mal-entendidos, Jorginho disse aproximando-se. Eu acho que você está ficando um pouco confortável demais aqui. Talvez seja a hora de alguém te lembrar qual é o seu lugar. Ele estendeu a mão e colocou sua mão plana no peito de Marco, empurrando-o para trás. Não foi violento, não exatamente, mas foi inequivocamente agressivo. Um desafio claro na frente de testemunhas. Marco olhou para a mão de Jorginho, então de volta para o rosto de Jorginho. Pela segunda vez, Jorginho vislumbrou algo perigoso naqueles olhos quietos. Mas desta vez, em vez de recuar, Jorginho o empurrou com mais força. Problema? Jorginho perguntou com um sorriso presunçoso. Marco removeu a mão de Jorginho de seu peito com um aperto gentil, mas firme. Seus dedos envolveram o pulso de Jorginho, e por apenas um momento Jorginho sentiu a força naqueles dedos, como ser agarrado por uma máquina. Sem problema, Marco disse suavemente, soltando a mão de Jorginho. Eu vou terminar o piso agora. Mas enquanto ele se virava para seu esfregão, a humilhação de Jorginho transbordou. Ser dispensado 2 vezes pela mesma pessoa, especialmente na frente de uma plateia, era mais do que seu ego podia suportar. Sabe de uma coisa? Eu não acho que você está me entendendo. Jorginho disse, sua voz aumentando. Eu não acho que você está entendendo a mensagem. Talvez precisemos nos comunicar em uma língua que você entenda melhor. Ele estendeu a mão novamente, desta vez agarrando os óculos de Marco e puxando-os de seu rosto. Aí está, Jorginho disse, segurando os óculos como um troféu. Agora você não pode se esconder atrás dessas coisas. Vamos ver como você realmente é. O saguão estava completamente silencioso agora. Até mesmo Serginho e Patrícia pareciam desconfortáveis. Jorginho havia passado do assédio para o ataque direto e todos podiam ver isso. Marco piscou, sua visão turva sem seus óculos. Mas sua voz permaneceu calma. Por favor, devolva isso. Eu não acho, Jorginho disse, virando os óculos em suas mãos. Eu acho que talvez você precise ganhá-los de volta, mostrar um pouco de respeito, pedir desculpas pela sua atitude. Jorginho! A voz de Mateus cortou a tensão. Ele tinha acabado de chegar para o trabalho e estava observando a cena com óbvio horror. Dê os óculos dele de volta? Isso é demais. É? Jorginho perguntou, sem tirar os olhos de Marco. Eu não acho. Eu acho que nosso amigo aqui precisa aprender uma lição sobre respeito. E então, com um movimento casual que se repetiria na mente de Marco por horas depois, Jorginho abriu as mãos e deixou os óculos caírem no chão de mármore. O som das lentes quebrando ecoou pelo saguão como um tiro. Marco olhou para os pedaços quebrados de seus óculos. Óculos que ele usava há 8 anos. Óculos que ele comprou com seu primeiro salário deste emprego. Óculos que o ajudaram a ver com clareza o suficiente para ler os livros que o mantinham são durante as longas e quietas noites em seu apartamento. Quando ele olhou de volta para Jorginho, sua visão estava turva, mas sua expressão estava perfeitamente clara. Isso foi um erro, Marco disse baixinho. Algo em sua voz fez Jorginho dar um passo involuntário para trás. A crueldade lúdica havia sumido do rosto de Jorginho, substituída pelo primeiro indício de incerteza. O que você disse? Jorginho perguntou, mas sua voz carecia de sua confiança usual. Marco se ajoelhou e cuidadosamente pegou os pedaços quebrados de seus óculos, colocando-os suavemente em seu bolso. Quando ele se levantou, algo fundamental havia mudado em sua postura. Os ombros caídos estavam retos agora. A linguagem corporal cuidadosa e submissa havia sumido. Ele parecia mais alto,
de alguma forma. Eu disse que isso foi um erro, Marco repetiu, seu sotaque haitiano quase imperceptível agora. E agora nós vamos ter uma conversa sobre respeito. Jorginho olhou ao redor para os rostos, observando, procurando por apoio, mas até mesmo Serginho e Patrícia haviam ficado quietos. A multidão de funcionários havia crescido, atraída pela tensão no ar. Mateus estava filmando com seu telefone. Até mesmo alguns dos executivos haviam saído de seus escritórios. Você não pode me ameaçar, Jorginho gaguejou. Eu vou te demitir, eu vou te prender. Sem ameaças, Marco disse calmamente. Apenas uma conversa, de homem para homem. Ele deu um passo para frente e Jorginho instintivamente deu um passo para trás. Veja, aqui está o que você não entende, Jorginho. Marco continuou, sua voz conversacional, mas carregando um peso que fez todos no saguão prestarem atenção. Você acha que o respeito vem do medo, de fazer as pessoas menores para que você possa se sentir maior. Mas isso não é respeito, isso é apenas bullying. Outro passo para frente. Outro passo para trás de Jorginho. Respeito de verdade, Marco disse, vem do entendimento, de reconhecer a pessoa com quem você está lidando. E você nunca se preocupou em entender quem eu sou. As costas de Jorginho atingiram a parede. De alguma forma, sem que ninguém percebesse exatamente quando aconteceu, Marco o havia encurralado em um canto na frente de todo o saguão. Quem é você? Jorginho perguntou, e pela primeira vez na memória de alguém, sua voz estava pequena. Marco sorriu, e não era uma expressão amigável. Meu nome é Marco Delacroix, ele disse claramente. Sargento artilheiro Marco Delacroix, fuzileiros navais de elite dos Estados Unidos, aposentado, 15 anos de serviço, 3 missões no Afeganistão, 2 no Iraque, estrela de bronze, coração púrpura, cruz da marinha. O saguão estava em silêncio mortal. Você poderia ter ouvido um alfinete cair. Eu fui baleado 7 vezes, explodido 2 vezes, e eu estive em mais lutas de verdade do que você poderia contar em sua vida. Eu fui treinado pelos melhores lutadores do mundo, e eu treinei outros que se tornaram lendas. O rosto de Jorginho tinha ficado completamente pálido. Mas mais importante, Marco continuou, eu vim aqui procurando por paz. Eu peguei este trabalho porque eu queria ser invisível, para me curar, para encontrar um pouco de silêncio em um mundo que tinha sido nada além de barulho por 15 anos. Eu estava perfeitamente feliz em esvaziar seu lixo e limpar seus pisos e ouvir seus pequenos comentários sobre meu sotaque e minha aparência. Ele se inclinou mais perto e Jorginho se pressionou mais contra a parede. Mas você não conseguiu deixar isso em paz. Conseguiu? Você teve que continuar empurrando. Teve que continuar testando. Teve que quebrar meus óculos e me fazer escolher entre minha paz e minha dignidade. Toda a multidão estava assistindo agora. Funcionários de todos os andares atraídos pela palavra se espalhando pelo prédio. Mateus estava filmando com seu telefone. Até mesmo alguns dos executivos haviam saído de seus escritórios. Então aqui está o que vai acontecer agora, Marco disse, sua voz carregando facilmente pelo saguão silencioso. Você vai se desculpar, não apenas comigo, mas com todos que viram você humilhar outro ser humano por esporte. Você vai pagar pelos meus óculos. E você vai pensar muito cuidadosamente sobre quem você escolhe como alvo no futuro. A boca de Jorginho abriu e fechou sem som. Serginho começou a dar um passo para frente, velhos instintos de linebacker entrando em ação, mas Marco se virou para olhar para ele, e Serginho congelou no meio do passo. Eu não faria, Marco disse simplesmente. Confie em mim nesta. Serginho olhou nos olhos de Marco e viu 15 anos de combate, de situações de vida ou morte, de treinamento que havia sido pago com sangue e dor. Ele deu um passo para trás. Agora,
Marco disse, virando-se de volta para Jorginho. O pedido de desculpas. A voz de Jorginho rachou. Ele limpou a garganta e tentou novamente. Eu peço desculpas, eu estava fora da linha. Para todos, Marco incentivou. Jorginho olhou ao redor para a multidão de rostos, todos o observando com expressões que variam de desgosto a fascínio, a constrangimento alheio. Eu peço desculpas a todos, Jorginho disse mais alto. Meu comportamento foi inadequado e não profissional. Marco assentiu. Melhor. E você vai se lembrar desta conversa da próxima vez que você sentir vontade de fazer outra pessoa pequena para se fazer grande? Sim, Jorginho sussurrou. Bom. Marco deu um passo para trás, dando a Jorginho espaço para respirar. Agora saia da minha frente. Jorginho se afastou da parede e correu em direção aos elevadores, Serginho e Patrícia o seguindo como cachorros confusos. A multidão começou a se dispersar, os funcionários indo para suas mesas com conversas animadas sobre o que eles acabaram de testemunhar. Mas Mateus permaneceu, aproximando-se de Marco com óbvia admiração. Isso foi incrível, ele disse. Eu não tinha ideia. Quer dizer, fuzileiro naval de elite? Sério? Marco começou a recolher seus materiais de limpeza, de repente parecendo cansado. A adrenalina estava passando e ele estava se lembrando por que ele queria evitar situações como esta. Sério, ele confirmou. Mas eu preferiria que isso ficasse entre nós. Eu vim aqui pelo silêncio, lembra? Claro, Mateus disse rapidamente. Mas, Marco, por que você deixou ele te tratar assim por tanto tempo? Se você pudesse ter parado isso a qualquer momento... Marco parou em seu trabalho, considerando a pergunta. Era uma justa. Porque uma vez que você usa a violência para resolver um problema, se torna mais fácil usar a violência para resolver o próximo problema, ele disse finalmente. Eu passei 15 anos resolvendo problemas com violência. Eu era muito bom nisso, mas a violência te muda, e nem sempre para melhor. Ele olhou para Mateus, sua visão ainda turva sem seus óculos. Eu não queria ser essa pessoa mais. Eu queria ver se eu podia ser outra pessoa, alguém pacífico. E agora? Marcos suspirou. Agora eu me lembro que às vezes a paz tem que ser defendida. Às vezes você tem que se levantar, não porque você quer lutar, mas porque lutar é a única maneira de parar a luta. Nos dias seguintes, a notícia do confronto se espalhou pela Pinnacle Tech como um incêndio. A história cresceu na narração. Algumas versões tinham Marco jogando Jorginho fisicamente pelo saguão. Outras tinham ele revelando segredos militares confidenciais. Mas a verdade central permaneceu. O zelador quieto não era quem ninguém pensava que ele era. Jorginho, enquanto isso, tinha tirado uma folga médica por 3 dias consecutivos. Quando ele finalmente retornou ao trabalho, ele era uma pessoa diferente. Sumiu a confiança arrogante, a crueldade casual, a necessidade de fazer os outros pequenos. Ele caminhava rapidamente pelos corredores, evitava o contato visual e falava em tons calmos e respeitosos com todos, independentemente de sua posição na hierarquia da empresa. Serginho e Patrícia tiveram suas próprias transformações. Serginho, que havia construído sua identidade em torno da intimidação física, se viu questionando cada interação. O conhecimento de que ele havia ameaçado casualmente um homem que poderia tê-lo matado sem suar a camisa, o deixou humilde e mais do que um pouco paranoico. Patrícia descobriu que sua língua afiada parecia menos divertida quando ela se lembrava de que as palavras podiam ter consequências reais. Mas a maior mudança foi em como os outros trataram Marco. Funcionários que haviam passado por ele por meses sem reconhecimento, agora acenavam respeitosamente quando passavam. Seguranças que mal o haviam notado antes faziam questão de cumprimentá-lo pelo nome. Até mesmo os executivos pareciam vê-lo de forma diferente. Não como móveis invisíveis, mas como uma pessoa com profundidade e história.
Mateus se tornou uma espécie de aliado, muitas vezes parando para conversar durante seus intervalos para o café. Ele também havia organizado silenciosamente para que a empresa pagasse pelos novos óculos de Marco, alegando isso como uma despesa de segurança no local de trabalho. Sabe, ele disse uma manhã enquanto Marco limpava a sala de conferências onde Jorginho costumava comandar. As pessoas são diferentes agora, não apenas Jorginho e seus amigos. Todos. Marco ajustou seus novos óculos e continuou limpando a mesa. Como assim? Eles são mais cuidadosos, Mateus disse. Mais conscientes. Eu acho que ver o que aconteceu com Jorginho fez todos perceberem que você nunca realmente sabe com quem você está falando. Que talvez tratar as pessoas com respeito básico não é apenas a coisa certa a fazer. É a coisa inteligente a fazer. Marco assentiu pensativamente. O medo pode ensinar respeito, mas não é o mesmo que ganhá-lo. Mas você ganhou, Mateus insistiu. Você ganhou por ser decente por todos aqueles meses, enquanto Jorginho estava sendo horrível. Você ganhou por apenas usar sua força quando você absolutamente teve que. Você ganhou por ser melhor do que eles. Uma semana depois, Marco ficou surpreso ao encontrar Jorginho esperando por seu carrinho de limpeza depois do expediente. O prédio estava quase vazio, apenas seguranças e alguns programadores trabalhando até tarde. Jorginho parecia nervoso, mas determinado. Eu queria falar com você, Jorginho disse, sem uma plateia. Marco continuou organizando seus suprimentos, mas acenou para Jorginho continuar. Eu estive pensando sobre o que você disse, sobre respeito, sobre entender com quem você está lidando. Jorginho fez uma pausa, lutando com as palavras. Eu acho que eu tenho lidado com muitas pessoas mal, não apenas você. Provavelmente, Marco concordou sem julgamento. Eu não sei como. Quer dizer, eu sempre fui. Jorginho parou, então começou de novo. Meu pai era como eu. Pior, na verdade. Ele me ensinou que o mundo era sobre vencedores e perdedores. E se você não estivesse fazendo outra pessoa perder, então você era quem estava perdendo. Marco parou o que estava fazendo e olhou para Jorginho diretamente. E agora? Agora eu estou pensando que talvez ele estivesse errado, Jorginho disse. Talvez haja outra maneira de ser forte. Eles ficaram em silêncio por um momento. O único som, o zumbido distante do sistema de ventilação do prédio. Ah, Marco disse finalmente. Mas é mais difícil. Leva mais coragem levantar as pessoas do que derrubá-las. Jorginho assentiu, parecendo quase aliviado em ouvi-lo declarado tão claramente. Você poderia me ensinar? Quer dizer, não lutar. Ele acrescentou rapidamente. Eu quero dizer a outra coisa. A coisa do respeito de verdade. Marco estudou o rosto de Jorginho, procurando por sinais de manipulação ou insinceridade. Mas o que ele viu foi algo que ele reconheceria em qualquer lugar. Uma pessoa que havia sido derrubada e estava tentando descobrir como se reconstruir em algo melhor. Talvez, Marco disse, mas começa com pedir desculpas a todos que você machucou. Pedir desculpas de verdade, não porque você está assustado, mas porque você entende que eles mereciam algo melhor. Há muitas pessoas, Jorginho disse baixinho. Então você tem muito trabalho a fazer, Marco respondeu. Nos meses seguintes, a Pinnacle Tech se tornou um tipo diferente de local de trabalho. A transformação de Jorginho não foi instantânea ou perfeita. Velhos hábitos morrem com dificuldade e ele tropeçava frequentemente. Mas cada vez que ele se pegava caindo em velhos padrões, ele se lembrava da sensação de estar encostado naquela parede. E ele escolheria diferente. Mais importante, outros funcionários começaram a encontrar sua própria coragem. Vendo que os bullies podiam ser parados, que o respeito podia ser ganho e exigido, as pessoas começaram a se manifestar por si mesmas e pelos outros.
A cultura de crueldade casual que Jorginho havia fomentado foi substituída por algo mais saudável, algo que reconhecia a dignidade em todos que passavam por aquelas portas. Marco continuou seu trabalho, ainda quieto, ainda despretensioso na maioria das vezes. Mas havia uma diferença em como ele se portava agora. A invisibilidade cuidadosa havia sumido, substituída por uma calma confiança. Ele ainda era o mesmo homem que preferia livros a bares, que alimentava gatos de rua e lia filosofia em 3 idiomas. Mas ele não estava mais se escondendo de sua própria força. Às vezes, tarde da noite, enquanto ele trancava o prédio, Marco pensava sobre as escolhas que ele havia feito. Ele havia deixado os militares para escapar da violência, para encontrar a paz. De algumas maneiras, ele havia falhado. Aquele momento no saguão havia exigido que ele acessasse as mesmas habilidades e instintos que ele estava tentando deixar para trás. Mas, de outras maneiras, ele havia sucedido além de suas esperanças. Ele havia aprendido que a força não tinha que significar violência, que o poder podia ser usado para proteger em vez de dominar. Ele havia descoberto que, às vezes, a coisa mais pacífica que você pode fazer é se recusar a deixar a crueldade passar sem ser desafiada. E em manhãs quietas, enquanto ele empurrava seu carrinho pelos corredores vazios da Pinnacle Tech, Marco Delacroix sentia algo que ele não experimentava há anos. A profunda satisfação que vem de saber que você escolheu ser exatamente quem você precisava ser, quando você precisava ser isso mais. Os óculos quebrados em sua gaveta da mesa serviam como um lembrete, não do momento em que sua paz foi destruída, mas do momento em que ele aprendeu que a verdadeira paz não era sobre se esconder do conflito, era sobre ter a força para terminá-lo.